elaborado um programa concreto, chamou pelo menos a atenção para 2 pontos. Primeiro, as consequências destrutivas do sistema capitalista, mas disso já todos sabemos. 2, a carência de legitimidade democrática resultante da globalização económica. Isto também já todos sabíamos. Resta saber como intervir a partir desta constatação. As pessoas não ignoram que há uma relação destrutiva e autodestrutiva do mercado, sem qualquer mão, a mão anónima, não é? Sem qualquer mão invisível, não é bem anónima, a mão invisível, reguladora, a partir desta relação entre a política e o mundo da finança. Portanto, diz Zizek, e cito: como institucionalizar a tomada coletiva de decisões para além do arcabouço da democracia multipartidária? Quem será o agente dessa reinvenção? Ou, para colocar de maneira brutal, quem sabe o que fazer atualmente? Fim de citação. Portanto, um dos movimentos que o Badiou e o próprio Zizek gostam de basear a sua exemplaridade é maio de 68. Onde, por hipótese, se tornou operativo o tal princípio de subtração. O princípio de subtração de Badiou, Badiou, como sabem, é um filósofo que vem da área das matemáticas e, portanto, se calhar é um princípio político-matemático ou matemático-político. Uma subtração que leva o sujeito para fora do campo hegemónico. Não por oposição ao Estado, mas integrado neste. A categoria de subtração é o modo como o acontecimento se inscreve na ordem do ser. Trata-se de uma categoria negativa. Badiou tenta fazer desse princípio uma positividade, mas dizer que prefere apenas a questão da negatividade dessa categoria, pensando que a própria repetição desse fracasso da subtração traga qualquer coisa de novo à ordem do ser, ou ao estabelecimento de uma nova ordem. E aqui, não sei se não há um signo, digamos, de um certo milenarismo pós-apocalíptico do tipo de cristão, ou o Jesus, neste aspecto, que tanto Badiou, a figura de Jesus, que tanto Badiou e Zizek, a partir de Paulo, empolgam, ou até algum milenarismo marxista também. Não é? Diz Zizek, em Viver no Fim dos Tempos, aliás, o título deste livro, que é um livro curioso do ponto de vista político, é para este tipo de teses que eu trago aqui, que é o Viver no Fim dos Tempos, aponta para algum começo a partir do fim, ou seja, alguma categoria milenarista. O mínimo que podemos fazer é procurar sinais do novo coletivo comunista nos movimentos sociais, ou até mesmo artísticos já existentes. Quer dizer, temos hoje necessidade de uma busca exigente de sinais vindos do futuro, de indícios de uma nova contestação radical do sistema. Fim de citação. Portanto, este messianismo, haveria nele uma antecipação do futuro tornada presente. E, nesse ponto de vista, a subtração é uma suspensão da história, através da vivência desse acontecimento puro, um momento propício, determinante para o começo. A suspensão subtrativa inscreve-se naturalmente numa visão teleológica da história, como qualquer messianismo. E Zizek não escapa a essa expectativa da modernidade, que convoca a violência para o aperfeiçoamento da humanidade segundo um ideal de igualdade. Neste ponto, Zizek opõe-se a Negri. Para Negri, e isso é perfeitamente assinalável, há também aqui um movimento de subtração. Negri e Arte chamam a esse movimento de subtração o êxodo, como se começa a ver. A multidão em êxodo, que é uma categoria perfeitamente lógico-política. Mas só que, para Zizek, o princípio de subtração, que eu vou chamar também o princípio, a política, eu e o Zizek, a política Bartleby, a política do não, digamos, para Zizek e para Negri,
principalmente no livro A Multidão, de Negri e Arte, o princípio de subtração ou política Bartholdi é a saída, o êxodo do ponto hegemónico em que se encontra o Império, digamos. Só que, em Negri, esse êxodo, essa subtração faz-se muito através da instância do não, apenas a negatividade. O não, para dizer que isso não chega. Não basta esse afastamento. É preciso alguma coisa que não seja apenas o não ou a negação da lei, mas a construção de uma nova ordem. É evidente que o Negri considera que a construção dessa nova ordem, que ele chama de biopolítica positiva, a biopolítica positiva seria uma nova ordem baseada na multidão, naturalmente, ou numa decisão coletiva da multidão. Só que a multidão é um conjunto de singularidades atomizadas. Como é que essas singularidades, como é que essa multiplicidade se pode congregar? E aqui, tanto Zizek como Badiou, como Negri, convocam a uma figura político-teológica, do meu ponto de vista, historicamente situada, que é o amor, a figura do amor, Agape. Portanto, a multidão poderia congregar-se através desta figura do amor. Será ele essa categoria suficiente? Portanto, na política Bartholdi, diz Zizek, em Parallax View, o afastamento permanece, mas reduzido ao mínimo estrutural, isto é, há diferença pura entre o conjunto de regulações sociais e o vazio da sua ausência. Portanto, eu penso que, tanto Zizek como Negri, confiam numa pulsão auto-organizadora da multidão, uma Bildungskraft naturalizada, fora do aparelho estatal e do sistema democrático partidário. E a potência de uma tal multidão reside na conexão das singularidades atraídas precisamente por essa força do amor. Mas que amor cristianizado congrega assim as gentes numa força de cooperação sem egoísmos psicológicos. Só uma visão determinada da história pode conceber uma tal força. Tratar-se-ia, quanto a mim, de expurgar um bocado mais o conteúdo teológico-político e não o retorno de um comunismo cristianizado num plano de universalidade totalizadora, que é claramente inspirada na figura de Paulo. É uma totalidade universalizadora de Paulo, era por isso simplesmente o início do cristianismo e a implantação do cristianismo, onde qualquer um, a despeito das suas proveniências, seria bem-vindo à multidão, de alguma forma. De que modo essa singularidade universal se inscreve na história? Provavelmente num acontecimento de anomia, contra a ordem social e económica vigente. E isso é evidente nestes movimentos insurrecionais que eu acabei de dizer, que são movimentos tipicamente revolucionários, onde está espelhado perfeitamente o tal êxodo da multidão. A Primavera Árabe é uma aplicação quase à letra, embora organizada muito nas redes sociais, da força congregadora da multidão. Mas se isso trouxe ou não um acontecimento puro e inscreveu uma nova ordem social, é outra coisa. É o fracasso de um fracasso, mas pronto. Mas que, em todo o caso, deu origem a um movimento curioso nestes tempos. O liberalismo também pensa um bocado esta ideia de universalidade. Basta pensarmos no princípio de sobreposição de Rawls, ou no princípio de a regra maximum de Rawls. São princípios onde se poderia pensar um certo esbatimento dos contrastes das desigualdades, em Rawls, por exemplo, pelo aumento dos impostos nos ricos, que é uma medida que não deu resultado nenhum na Europa e que ninguém vai optar por isso, sabemos perfeitamente. E, portanto, essa universalidade, essa singularidade universal poderia ser um princípio de igualdade onde cada um seria reduzido às mínimas expressões sociais. Como é que Rawls chamou isso? A posição original. Essa posição original deu algum resultado, coberto de um véu de ignorância,
nesse liberalismo igualitário de Rawls, nunca deu resultado nenhum, muito menos na pátria de Rawls, John Rawls. Para apressar um bocado. O que se espera, portanto, deste acontecimento, entusiasmo que acolha a negatividade, era talvez de evitar o regresso de um novo mestre. O tal acontecimento subtrativo tem o perigo de regressarmos a um novo mestre. E aí poderíamos ver o retorno de um retorno, quer seja sob a forma de um capitalismo que parece eternamente triunfante, ou até do regresso a um totalitarismo, ou até o regresso a um fascismo, como parece estar a acontecer na Europa, um certo recrudescimento do fascismo, que é precisamente, do ponto de vista, e aí concordo com o Zizek, é precisamente o acontecimento, não é o falso acontecimento, é o pseudo-acontecimento. A promessa, esta promessa de saída, através, por exemplo, dos movimentos de extrema-direita, é precisamente o oposto daquilo que o Zizek pensa, porque não há movimento nenhum emancipatório, é precisamente um falso acontecimento, é um pseudo-acontecimento. É um pseudo-acontecimento porque ofusca o acontecimento. Ofusca completamente o acontecimento. Falseia o acontecimento e é o regresso ao novo mestre. Portanto, este princípio de subtração, tanto em Zizek como em Badiou, eventualmente também como em Negri, isentam-se daquilo que se pode chamar o estado de partido, ou seja, não se inscrevem numa visão democrática multipartidária. Então, como é que se pode fazer? Pergunto eu. Como é que se pode fazer? E Badiou é muito renitente ao voto. Aconselha que não se vote. Não se vota. Há um movimento emancipatório fora do voto. Como é que nós podemos inscrever esses movimentos nas instituições? Como é que podemos institucionalizar essa potência pura da multidão? Em que instituição? A Primavera Árabe, sabemos que não inscreveu isso. Essa nova ordem do ser teria que ser institucionalizada ou recuperada para não se tornar apenas num princípio utópico, não é? Presente. O Negri acha que esse ser em comum é a própria exterioridade individual. Como o cidadão não votaria, porque votar hoje, claramente, e isso eu concordo com estes pensadores, votar hoje, claramente, é o regresso outra vez ao mesmo princípio de soberania em que nos encontramos, que é um princípio de soberania global, etc., muito difuso, mas não deixa de ser um princípio de soberania onde está o processo político em completo falhanço e, portanto, era necessário instituir uma nova soberania, a tal soberania da multidão. Teria que convocar a violência, o terror, e Negri não é muito... Negri aceita perfeitamente esta ideia do terror e da violência como formas de instaurar o princípio de subtração e, portanto, perante a soberania vigente. O próprio Negri diz em Multidão, cito, a democracia assume hoje a forma de uma subtração, de uma fuga, de um êxodo perante a soberania. O comunismo em Negri, apesar de tudo, do meu ponto de vista, apresenta uma aporia insanável. É a tal reunião das singularidades sob um mesmo princípio unificador. Quem unifica essa multidão de singularidades? Quem as unifica? Um intelectual orgânico, como Gramsci pensou, um intelectual específico, um novo mestre? É complicado sabermos até que ponto é que os próprios movimentos emancipatórios do Wall Street, que não tinham líderes, se desvaneceram por ausência desse polo de unificação. Portanto, pensaram uma unificação da multidão de per si parece-me extremamente aporético do ponto de vista político, porque seria a construção de um comum sem unidade.